E aí galera, antes de começar o vídeo quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem a banda Linkin Park? Linkin Park é uma banda que tem muitas músicas de sucesso, como In The End. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Crawling. E Numb. A banda já ganhou muitos prêmios e é muito reconhecida no mundo da música. Porém, no ano de 2017, uma tragédia iria mudar para sempre a história da banda. Eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai descobrir o que aconteceu com a banda Linkin Park. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir aqui e nas minhas redes sociais. Agora, sem enrolação, bora começar o vídeo de hoje. Em 1996, na cidade de Agoura Hills, no estado americano da Califórnia, três amigos de escola chamados Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Bordon iniciaram um projeto de criar uma banda. Para isso, os três amigos chamaram Joey Haw, Dave Phoenix Farrell e Mark Wakefield. E com isso surgiu a banda Shiro. Os 6 membros da banda não tinham muitos recursos para poderem desenvolver o projeto. Por isso, começaram a gravar algumas canções no quarto de Mike Shinoda, que acabou sendo transformado em um pequeno estúdio. Podemos dizer que o começo da banda não foi nada fácil e foi marcado por diversas tensões e frustrações. E esses sentimentos acabaram crescendo mais depois que eles falharam e fecharam um acordo com uma gravadora. A falta de sucesso de direção do grupo fez com que Mark Wakefield, que na época era o vocalista da banda, deixasse a banda para perseguir outros projetos. Dave Phoenix Farrell também deixou a banda para sair em turnê com outra banda. A banda ficou muito tempo procurando por um substituto para o lugar de Mark Wakefield. Porém, em março de 1999, o vice-presidente da Zomba Music, Jeff Blue, indicou um vocalista do Arizona chamado Chester Bennington, ex-membro da banda Grey Daze. Chester logo se destacou por ter um vocal muito potente. A banda então decidiu mudar o nome de Shiro para Hype Theory. A chegada de Chester e seu entrosamento com Mike Shinoda ajudou a reviver a banda. Então eles começaram a escrever músicas novas. O renascimento do grupo fez com que eles trocassem o nome no processo, de Hype Theory para Linkin Park, em uma espécie de homenagem ao Lincoln Park, em Santa Mônica, na Califórnia, local onde os integrantes costumavam se encontrar. Porém, a ideia inicial era de usar o nome igual ao do próprio parque. Porém, a ideia fracassou por questões de direitos autorais. Bem, a banda ainda lutava para assinar um acordo com uma gravadora. Depois de serem rejeitados por várias gravadoras, Linkin Park voltou-se para o produtor musical Jeff Blue. A banda já tinha sido rejeitada pela Warner Bros. Records 3 vezes. Porém, Jeff, agora vice-presidente da Warner, ajudou a banda finalmente a assinar um acordo com a gravadora no ano de 1999. Linkin Park então lançou seu primeiro álbum de estúdio, chamado Hype Theory, no ano 2000. Em 2001, Dave Phoenix Farrell retornou à banda, e com isso a banda estava completa com os 6 membros oficiais. Chester Bennington como vocalista principal, Mike Shinoda como vocalista, rapper, guitarrista, tecladista e pianista, Joey Haw como DJ, Rob Bordon como baterista, Brad Delson como guitarrista e Dave Farrell como baixista. Linkin Park tem um total de 7 álbuns de estúdio, sendo eles Hype Theory do ano 2000, Meteora de 2003, Minutes to Midnight 2007, A Thousand Suns de 2010, Living Things 2012, The Hunting Party 2014 e One More Light de 2017. O sucesso do Linkin Park trouxe para eles repercussões e prêmios.
Em 2001, o grupo ganhou seu primeiro Grammy, o mais importante da indústria fonográfica, por melhor performance de rock pelo single Crawling. Linkin Park, seu segundo álbum Meteora, vendeu 810 mil cópias em sua primeira semana de vendas, chegando ao primeiro lugar nas paradas da Billboard. Em 2004, a banda trabalhou com o rapper Jay-Z, produzindo o álbum intitulado Collision Course. E a música Numb Encore venceu um Grammy Award em 2006, na categoria Melhor Colaboração de Rap. No geral, Linkin Park recebeu 67 prêmios e 191 nomeações. Linkin Park vendeu mais de 100 milhões de álbuns e singles. O primeiro álbum de estúdio do grupo Hybrid Theory é um dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, com 11 milhões de cópias vendidas, e em todo o mundo, com 30 milhões de cópias vendidas. O Linkin Park se tornou a primeira banda de rock a atingir mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. A música Numb do Linkin Park é o terceiro e In The End é a sexta música atemporal no Spotify. E as duas canções fazem do Linkin Park o único artista a ter duas músicas atemporais no top 10. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre como a banda mudou a história da música, como que suas músicas são importantes para a história da música. Porém, terei que falar sobre um acontecimento que mudou para sempre a história da banda. Estou falando sobre a morte de Chester Bennington. No dia 20 de julho de 2017, Chester Bennington foi encontrado morto em sua casa, em Palos Verdes Estates, na Califórnia, nos Estados Unidos. Chester tinha 41 anos e sua morte foi causada por conta de suicídio. Mike Shinoda foi quem confirmou a morte de Chester no Twitter, dizendo: "Chocado de coração partido." Mas é verdade, uma declaração oficial será emitida assim que tivermos uma. No mesmo dia do incidente, a banda havia lançado o videoclipe do single Talking to Myself. Um dia após a morte de Chester, a banda cancelou a fase norte-americana da sua turnê. Na manhã do dia 24 de julho, a banda emitiu uma declaração oficial em seu site, como uma homenagem a Chester. No dia 22 de agosto, Linkin Park anunciou planos para sediar um concerto em homenagem a Chester Bennington em Los Angeles. Mais tarde, a banda confirmou que o concerto aconteceria no dia 27 de outubro no Hollywood Bowl, que foi intitulado como Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, e contou com a presença de vários artistas, como Blink-182, membros do System of a Down, Korn, Avenged Sevenfold e outros. Em novembro de 2017, a banda anunciou um álbum ao vivo que foi gravado durante o One More Light World Tour, a última turnê que contou com a participação do Chester. Álbum esse que foi intitulado como One More Light Live. O álbum foi lançado mundialmente em 15 de dezembro de 2017. Em 19 de novembro, no American Music Awards 2017, a banda recebeu o prêmio de Artista Alternativo Favorito e dedicou o prêmio a Chester. Após o lançamento de One More Light Live, Mike Shinoda, em uma conversa entre e-mails com a revista Billboard, disse que eles ainda não anunciaram nenhum plano para continuar e continua dizendo que o processo de cicatrização ainda está em andamento no momento. Mike, através do e-mail, falou: "O luto é um processo não linear. Não tem estágios que vêm uma hora certa. Existem fases que aparecem e vão de forma aleatória. Algumas pessoas estão tendo dias tristes, outras estão tendo dias bons, outras estão irritadas. Adicione esse estresse constante e medo de forma cíclica e você tem um caos nas suas mãos. Então eu tento fazer questão de compartilhar como estou, principalmente no Instagram e no Twitter, especialmente quando eu sinto que estou tendo algum progresso. Lidar com o final desse capítulo é obviamente devastador, mas ao mesmo tempo é também o começo da próxima história." Linkin Park parou seus projetos de apresentações e permanece em um hiato desde a morte de Chester. Em 28 de janeiro de 2018, Mike respondeu um tweet de um fã perguntando sobre o futuro do Linkin Park, escrevendo: "Eu tenho toda a intenção de continuar com o LP, e os caras sentem o mesmo. Temos muito a reconstruir e perguntas a serem respondidas, então isso levará tempo." Em 29 de março de 2018,
No entanto, Mark afirmou que não tinha certeza do futuro do Linkin Park, ao ser entrevistado pela revista Vulture. Ainda em 2018, Mike lançou um álbum solo paralelo ao Linkin Park, intitulado Post Traumatic. Em 18 de fevereiro de 2019, Mike disse em uma entrevista que a banda estava aberta à ideia de continuar, mas que forma essa ainda precisava ser decidida. Ele afirmou: "Eu conheço os outros caras, eles gostam de estar no palco, gostam de estar no estúdio, e portanto não fazer isso seria como, eu não sei, quase como doentio." Quando perguntado sobre o futuro da banda sem Chester, Shinoda afirmou: "Não é meu objetivo procurar um novo vocalista nesse momento. Tem que acontecer de forma natural. Se encontrarmos uma pessoa que se encaixe tanto em questão de personalidade quanto de estilo, aí então pode ser que a gente faça algo. Mas não só pela substituição. Não quero de jeito nenhum sentir que estamos substituindo Chester." Em 28 de abril de 2020, o baixista Dave Farrell revelou que a banda estava trabalhando em novas músicas. Em 13 de agosto, a banda lançou She Couldn't, uma faixa que foi originalmente gravada em 1999 e foi incluída em um álbum de 20ª edição de aniversário de estreia de Hib Theory, lançado em 9 de outubro. Em 8 de janeiro de 2021, Linkin Park lançou um remix de One Step Closer. No mês de maio de 2022, a banda expressou o desejo em compartilhar com mais regularidade atualizações com o público. Em 6 de fevereiro de 2023, eles revelaram uma canção inédita chamada Lost, que foi lançada formalmente em 10 de fevereiro, e um segundo single chamado Fight Myself foi lançado no dia 24 de março. Uma canção inédita das sessões de One More Light, Friendly Fire, foi lançada em 23 de fevereiro de 2024. Ela será seguida pelo primeiro álbum de grande sucesso da banda, Peppercoat, com previsão de lançamento para dia 12 de abril de 2024. Como podemos ver, a banda ainda não está preparada para o retorno aos palcos, e isso é algo comum. A banda, os 6 membros, os 6 amigos, ficaram juntos por anos, e quando aconteceu essa fatalidade, a banda simplesmente perdeu o sentido. Mas, como vimos nas entrevistas, o amor pela música, pela banda, é muito forte. Acredito que eles podem sim retornar, aos poucos irem se apresentando. Porém, encontrar alguém para substituir o Chester, acredito que nunca vai acontecer. Eu acredito que o que pode acontecer é a banda retornar agora com 5 membros, utilizando as vozes do Chester durante os shows. Porém, o momento que isso irá ocorrer, só eles irão dizer. Mas verdade seja dita, independente de voltarem ou não, o legado da banda e do próprio Chester são imensos. Linkin Park mudou o mundo da música e com certeza mudou a vida das pessoas. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí conhece a banda Linkin Park? Você aí já escutou algum dos seus sucessos? Você aí sabia da morte do Chester que aconteceu em 2017? Deixa aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, de novo, já deixa o seu gostei. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adora e que gosta muito de escutar Linkin Park. Siga aqui nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada aqui nos meus vídeos. Vai que você aí encontra mais algum vídeo que você possa gostar. Fechou? Mas é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. E é nóis, valeu, tamo junto e